Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a presença maravilhosa de Deus toque agora o seu coração, trazendo paz, calmaria e principalmente esperança de dias melhores. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo profundamente que Deus fale com você hoje, que Deus alcance a sua família também. Olha, se você puder, compartilhe depois no final. Chame os seus familiares para acompanharem a oração da manhã, a oração da noite. Olha, tem sido uma bênção. Irmãos, eu recebo tantos testemunhos. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que são transformadas por esse momento. E, inclusive, hoje eu quero contar aqui um testemunho de como foi que começou esse quadro aqui no meu canal. Eu não sei se você sabe, mas eu trago também à tarde vários ensinamentos, de assuntos atuais, sempre embasados na Bíblia. Mas um dia, numa madrugada, Deus falou comigo para começar a gravar esses vídeos de oração. Eu vou te explicar daqui a pouco como que foi isso, e foi justamente no momento, irmãos, que eu estava me sentindo mais fraco. No momento em que eu estava sendo muito atacado na minha mente pelo inimigo, é como se ele já prevesse o que Deus iria fazer, ou então porque ele realmente queria impedir a obra que Deus já estava fazendo. Irmãos, o inimigo, ele tem acesso às regiões celestiais, você concorda? Então, ele consegue ver o trabalhar dos anjos, a movimentação que está acontecendo no céu em favor da sua vida. É por isso que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, que Daniel, depois que ele terminou o jejum de 21 dias, ele foi visitado por um anjo e o anjo falou para ele o seguinte: Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante o teu Deus, as suas orações foram ouvidas. Mas aconteceu uma batalha celestial, uma batalha espiritual, e Deus deu a vitória para você agora. Depois de muita luta, o anjo derrotou e eu estou aqui hoje para te entregar a sua bênção. E a partir de hoje, Daniel, eu vou abrir os seus olhos espirituais e vou te revelar o futuro. Olha, irmãos, a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12, o próprio Daniel teve essa revelação de que no final dos tempos, os homens iriam de um lado para o outro, iriam correr de um lado para o outro, que muitos acreditam que seja talvez os aviões. Hoje em dia, é possível a gente se locomover. Antigamente tinha toda a barreira e hoje, irmãos, a tecnologia está tão grande que eles estão já dizendo que a pessoa vai conseguir chegar de um lado até o outro do mundo em menos de uma hora. Irmãos, já existe muita tecnologia que eles estão querendo lançar através de foguete. Eles sobem assim na camada acima da Terra, e com isso a própria rotação da Terra faz com que eles cheguem muito mais rápido nos lugares. Isso não é assunto para hoje, mas eu quis dizer o seguinte: todas as promessas que Deus fez para Daniel, todas as profecias que Deus entregou para ele, hoje nós estamos vendo se cumprir. Da mesma forma, Deus falou ali com Daniel que nos últimos tempos o conhecimento, a ciência se multiplicaria. Irmãos, nós sabemos que com a Revolução Industrial que aconteceu no século passado, nós sabemos que nos últimos anos tudo vem aumentando bastante, a velocidade com que a tecnologia, o conhecimento do ser humano vem aumentando muito, certo? Só que, irmãos, eu creio que a partir de agora, que as coisas realmente vão começar a se multiplicar. Irmãos, as promessas de Deus são incríveis. E hoje eles já estão dizendo que aquilo que aconteceria em 10, 20, 30, 50 anos, irmãos, vai acontecer assim, rápido demais, se preparem. Eles estão dizendo que em 10 anos no máximo, todas as doenças serão curadas. Irmãos, com a tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, o homem vai começar a descobrir coisas inimagináveis. Se prepare para notícias que antes eram impossíveis de acontecer e agora vão começar a acontecer. Então, nós sabemos que com isso vai vir muita coisa boa, muita inovação, muitas coisas que vão facilitar a vida do homem, vão melhorar a nossa saúde. Como eu disse, os tratamentos de doenças, eles vão começar a descobrir através da inteligência artificial. Mas sabemos também que o inimigo, ele vai usar isso para o mal, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, certo? Então, nós não devemos colocar nossa esperança nessa terra. Devemos olhar para as coisas que estão acontecendo e ao mesmo tempo olhar para a palavra de Deus, porque essa cumpre, irmãos. Olha, o mundo pode não querer cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, amém? Você e eu temos essa esperança de que Jesus está para voltar, Jesus está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva, e hoje a mensagem vai ser muito importante. Eu quero falar sobre as portas que Deus ele quer abrir na sua vida.
É muito importante que você fique comigo até o final, porque essa mensagem, olha, veio direto de Deus. Eu estava ali orando e Deus começou a falar comigo. Fale com o meu povo sobre portas abertas. Hoje é dia de Deus abrir portas. Eu creio nisso. E no final eu vou orar por você, tá certo? Então, antes de tudo, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, dá uma olhadinha aí embaixo do vídeo e clique no botão inscrever-se. Ative também o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Se você olhar também embaixo do vídeo, tem um outro botão escrito Seja Membro. Clica nele depois para você saber mais. Você estará ajudando instituições de caridades apoiadas por mim. Glória a Deus! Agora sim, vamos lá. Irmãos, quando a gente está passando por alguma prova, alguma dificuldade, é muito comum alguém chegar até nós e dizer assim, ó, fica em paz, meu irmão, porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E aí a gente muitas vezes acha que essas palavras vieram de homens, de pessoas comuns e que aquilo não vai se cumprir. Mas e se eu te falar que esta mensagem foi dita pelo próprio Deus ao seu povo e que isso está lá no livro de Apocalipse e que Deus realmente quer cumprir essa palavra na sua vida? Você acreditaria? Então eu quero ler para você esse versículo que está lá em Apocalipse capítulo 3, o versículo 8, que fala algo muito interessante que talvez você não sabia ou não prestou atenção antes. Olha só a mensagem que Jesus entregou para a igreja chamada Filadélfia. Eu quero ler para você. Ele disse assim, ó: Eu conheço as suas obras. Eis que pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Irmão, vocês perceberam a parte mais importante desse versículo aqui? Jesus não disse assim, ó, eu vou abrir uma porta para vocês porque vocês têm uma fé inabalável, uma fé que move montanhas. Não, irmãos, Jesus disse que abriria uma porta para aquela igreja justamente porque ela tinha pouca força. Olha que interessante, eu vou ler para você esse finalzinho do versículo, ó. Ele disse assim, ó, eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, antes de nós começarmos com a mensagem, eu quero contar para vocês o testemunho que eu prometi no começo da mensagem, falando sobre esse momento da oração da manhã e a oração da noite. Teve uma época, irmãos, que eu estava aqui gravando vídeos todo dia no meu canal, já faz mais de 12 anos que eu venho gravando mensagens e eu confesso, eu estava muito cansado, irmãos, porque eu não tinha pessoas para me ajudarem, eu sempre fiz com muita dedicação, eu amo o que eu faço, foi algo que Deus me chamou para fazer. Mas irmãos, eu estava passando por tantas batalhas e o inimigo, ele queria realmente acabar com o meu ministério. E aí, irmãos, eu confesso, em alguns momentos eu pensei em parar. Eu pensei em dar um tempo e voltar daqui 1 ano, 2 anos. E eu comecei a pensar assim, quer saber? Eu vou só pregar nas igrejas, eu vou só falar do amor de Deus aqui em casa mesmo, em reunião com as pessoas das igrejas, mas eu não vou mais pregar na internet. Irmãos, eu confesso que eu estava muito cansado e eu comecei a falar com Deus sobre isso. E foi então que uns 2 dias depois, irmãos, eu confesso, eu não tinha nem forças para orar. Você já passou por isso? Sabe aquele desânimo tão forte? É como se fosse até uma preguiça e você se culpa por isso, mas a verdade é que você está muito cansado. Irmãos, eu não queria mais gravar vídeos e eu acordei de madrugada. Eu me lembro que era umas 4:30 da manhã, umas 5 horas. E eu comecei a falar com Deus e de repente o Espírito Santo tocou muito forte o meu coração. E ele trouxe na minha mente uma palavra: meu filho, comece a gravar orações. Comece a gravar orações de manhã, antes das pessoas irem trabalhar, antes delas começarem o seu dia, e também comece a gravar à noite, antes delas dormirem. E eu farei maravilhas, eu farei grandes coisas. Irmãos, isso foi algo que queimou no meu coração. Eu não sei te explicar direito, mas foi tão forte, irmãos, que assim que a minha esposa acordou, eu comentei com ela. E aquilo foi uma direção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você se sente muito fraco, quando você se sente frustrado, quando você passou por uma grande decepção, é a hora que Deus quer te dar uma grande revelação. Amém? Será que você pode dizer um amém aí? Quando os discípulos eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram um peixe sequer, eles estavam no maior momento de frustração e foi aí que Jesus deu uma direção. Ele disse, lancem as redes lá na direita, onde as águas são mais fundas. E naquele momento Pedro ainda retrucou e ele disse, Senhor, nós tentamos pegar peixe a noite inteira e não pegamos um peixinho sequer, nem um lambarizinho, nem uma tilápia. Ô Jesus, nós somos pescadores profissionais. Mas naquela hora, Pedro, eu acho que ele repensou e ele disse, Senhor, nós tentamos, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes.
E então, irmãos, quando ele tentou mais uma vez, a Bíblia diz que eram tantos peixes que eles pegaram que tiveram que chamar o segundo barco para compartilhar daquela bênção. Irmãos, foi aí que eu decidi dar um passo de fé. Eu acreditei que Deus iria começar um novo movimento aqui na internet e realmente, irmãos, quantas pessoas foram alcançadas. E sabe o que Deus fez? Passaram-se uns 2 meses, irmãos, veio a pandemia. Olha a quantidade de pessoas nos hospitais, pessoas desacreditadas, pessoas que estavam assim, passando por uma grande aflição. E de repente aquela oração que eu fazia de manhã e à noite, muitas vezes eu achava que não tinha tanto resultado, mas irmãos, o Espírito Santo começou a fluir, aleluia. Olha, eu sinto a presença de Deus aqui só de te contar, porque, irmãos, Deus é tremendo. Deus conhece o futuro, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe o que Ele é capaz de fazer na sua vida, amém? Glória a Deus. Olha, Deus fez coisas grandiosas, irmãos, e até hoje, quando as pessoas se encontram comigo, elas dizem: pastor, no momento mais difícil da minha vida, as suas orações me tocaram. Eu estava no hospital, eu estava com um parente doente, acamado, passando por grandes crises, e Deus usou as orações, aleluia. Irmãos, é isso que Deus faz. Olha, eu quero orar por você daqui a pouco, mas eu quero ler de novo esse versículo para você não esquecer. Olha o que está escrito, irmãos, Apocalipse 3, o versículo 8. Jesus disse: eu conheço as suas obras, eis que pus diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, e eu sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém? Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus, Ele sabe das renúncias que você faz no oculto, quando ninguém vê. Olha, Deus sabe de cada vez que você falou não para o pecado. Jesus disse: você guardou a minha palavra, e Ele está dizendo isso para você hoje. Jesus disse: você não negou o meu nome. E você que está me ouvindo aqui, tem sido difícil, você tem falado de Jesus para as pessoas, às vezes os de casa mesmo não têm acreditado em você, mas persevere, porque não tem sido em vão, amém? Você tem sido fiel quando a tentação aparece, e você tem escolhido o caminho certo, mesmo que seja difícil. Olha, irmãos, é muito difícil ser honesto quando parece que mentir é muito mais fácil. Ou então é muito difícil você perdoar quando você está com raiva, mesmo sabendo que você não tem força para isso, mesmo sabendo que a outra pessoa não quer mudar de vida. Mas você faz porque a palavra diz que você tem que fazer. Então você obedece. Irmãos, isso é ser cristão de verdade. Significa que você não nega o nome de Jesus através das suas atitudes, através daquilo que você fala, das coisas que você guarda aí na sua mente, no seu coração, através daquilo que você vê na internet, nos filmes. Você se consagra e Jesus tem visto isso. Eu sei que não é fácil ser fiel a Ele nas pequenas atitudes, mas é isso que faz a diferença, amém? Quando você está firme com o Senhor, quando você está obediente, na hora certa, é só questão de tempo, viu? Guarda isso que eu estou te falando, é só questão de tempo e Deus vai mudar a tua história, amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, essas orações que eu tenho feito, irmãos, já foram assistidas mais de 1 bilhão de vezes. Você sabe o que é isso, irmãos? Só Jesus pode fazer. E eu não estou dizendo isso para me gabar, pelo amor de Deus. Eu jamais poderia fazer isso, irmãos. Eu sei quem eu sou falho, eu sou pecador. E eu quero dizer para você que hoje você é igual a mim. Você é alvo do amor de Deus, amém? Deus escolheu você e Ele quer abrir uma porta maravilhosa na sua vida. Mas para isso você tem que ser fiel. Você tem que continuar amando a sua palavra, orando diariamente, renunciando à sua carne. E aí sabe o que vai acontecer? As portas vão escancarar, elas vão abrir cada vez mais. Amém? Irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa também. O inimigo pode até se levantar, mas ele vai ser humilhado cada vez mais, porque aquilo que Deus abre, irmãos, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nenhum demônio, nenhuma pessoa, nenhum sistema, nenhuma igreja, nenhum líder religioso, ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida. Amém? Eu não sei se você se lembra, mas lá no livro de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo orar. E quando eles estavam na porta do templo, eles viram um mendigo. Aquele mendigo perguntou para eles: vocês têm uma moeda para me dar? E Pedro virou para ele e disse: nós não temos ouro, não temos prata,
mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aleluia! Sabe o que aconteceu, irmãos? O poder de Deus desceu na vida daquele mendigo. Ele foi curado instantaneamente. E a Bíblia diz que ele começou a saltar e pular e começou a glorificar a Deus. E mais de 5.000 pessoas estavam ali no templo e todos ficaram impactados com o poder de Deus. Por quê? Todos conheciam aquele homem e eles viram com seus próprios olhos aquele grande milagre. Mas, irmão, sabe o que aconteceu depois? Os líderes religiosos, aqueles homens que não tinham nada de Deus, eram homens frequentadores de templo que se achavam os donos da verdade, os mais santos, os mais fortes e poderosos. Irmãos, eles mandaram chamar eles e deram uma ordem bem clara. Olha só o que está escrito em Atos 4, o versículo 18. Então eles os chamaram novamente e lhes ordenaram que de modo algum eles falassem ou ensinassem sobre o nome de Jesus. Irmãos, olha a perseguição que veio contra eles. Eles tentaram fechar aquela porta porque Deus tinha aberto uma porta maravilhosa e vidas estavam sendo salvas. E eu acredito, irmãos, que naquele momento Pedro e João se sentiram muito fracos. Por quê? Eles não tinham força contra aquele sistema religioso, contra a ameaça daqueles homens. Eles se sentiram pequenos, mas sabe o que eles fizeram? Eles foram fiéis a Deus até no momento mais difícil. Eles não negaram o nome de Jesus. E então, diante daquela ameaça, olha só o que Pedro disse no versículo 19. Pedro e João responderam: julguem os senhores se é certo aos olhos de Deus obedecer aos senhores do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Amém? Sabe o que Pedro e João quiseram dizer? Vocês podem até tentar fechar essa porta, mas nós não podemos nos calar. Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida e através de nós. E Ele prometeu que essa porta ninguém poderá fechar. Se vocês quiserem nos ameaçar, façam o que quiserem, mas nós nos alegraremos no Senhor e não vamos retroceder. Aleluia! E sabe o que aconteceu, irmãos? Olha só o versículo 21, diz assim, depois de mais ameaças, eles deixaram que eles fossem embora. Eles não encontraram motivos para castigar Pedro e João, porque todos os louvavam pelo que havia acontecido. Aleluia! Irmãos, a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu não sei você, mas eu sinto que muitas pessoas aqui se sentem pequenas, se sentem com pouca força. E o Espírito Santo está dizendo, é assim que eu gosto, porque quanto mais fraco você estiver, mais forte é o meu poder na sua vida. Não importa, irmãos, se as pessoas não acreditam em nós. Não importa se você não tem dinheiro no bolso, se você não tem dinheiro na conta. Deus, Ele pode reverter a sua situação. A porta que Ele abre é de acordo com a tua fidelidade. Por isso, persevere. Eu sei que não é fácil, mas quando você busca ao Senhor, Ele te capacita. Amém? Principalmente quando você já estava acostumado a viver no pecado, a deixar com que aqueles pecadinhos fizessem parte da sua vida. Mas agora, se você quiser realmente que Deus faça uma obra na sua vida, você tem que ter compromisso com Ele. Amém? O próprio Deus disse, eu honrarei aqueles que me honram. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, agora eu quero orar por vocês. Olha, eu sei que esse é um momento muito importante, porque é a hora em que Deus confirma a palavra dEle. Mas antes, eu só quero que você escreva aqui nos comentários, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas. Tem pessoas, irmãos, que só leem comentários e muitas vezes não prestam atenção no vídeo. Mas se elas lerem um comentário como esse, elas vão se encorajar a querer ouvir a palavra também. Glória a Deus! E no final, não se esqueça de compartilhar esta oração. Vamos orar então, feche os seus olhos e eu quero interceder por você agora. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta mensagem que o Senhor tocou no nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz e ela se cumpre na vida daqueles que te obedecem, na vida daqueles que são fracos, que não têm nenhuma força e que muitas vezes nem têm fé suficiente, mas mesmo assim o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor sabe das renúncias, das lutas que nós temos passado, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por este homem e por esta mulher que tem orado comigo todo dia, Pai. Oh Deus, só o Senhor sabe das lutas que eles têm enfrentado, mas mesmo na fraqueza, o Senhor os tem encorajado, o Senhor tem trazido paz, mesmo diante do caos, mesmo na tempestade. Oh meu Pai, isso só nos mostra uma coisa, a força não está em nós, a força vem do alto, vem do Senhor.
Dá, Senhor, coragem para essas pessoas enfrentarem seus medos, enfrentarem suas dificuldades, dizerem não para o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, principalmente quando a tentação é tão forte que a gente se sente totalmente incapacitado e fraco diante dela. Seja a nossa força, Senhor. Ajuda essas pessoas a permanecerem fiéis até o fim, a não negarem o seu nome. Oh Deus, muitas vezes a gente acha que a gente não é crente o suficiente, a gente acha que o Senhor não pode fazer nada de bom, afinal nós somos falhos e pecadores. Mas, ó Deus, hoje nós recebemos uma palavra de esperança, porque se o Senhor entregou essa palavra para a igreja de Filadélfia, o Senhor também entrega essa palavra para nós hoje. Justamente porque somos fracos, é que o teu poder se aperfeiçoa em nós. Aleluia. E meu querido irmão, se você está sentindo no seu coração agora que é tempo de você entregar sua vida a Jesus, eu quero que você agora continue essa oração. Você vai repetir as palavras que eu vou te dizer e você vai entregar sua vida a Jesus. Essa é a maior decisão da sua vida. Assim como na história da humanidade existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, assim também vai acontecer na sua vida. Eu profetizo isso, amém? Então, se você quiser, fale essas mesmas palavras aqui comigo, não importa onde você esteja, não se sinta envergonhado. Lembra do que eu falei lá no começo? Lembra da passagem de Apocalipse? Não se envergonhe do nome de Jesus. Fale assim com ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me salva, Senhor. Me perdoa, me transforma. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo o teu perdão pela fé. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero ser transformado a partir de hoje. Eu preciso que o Senhor endireite os meus caminhos, que o Senhor mande embora todo o mal. Ó Senhor Jesus, eu abro o meu coração nesse momento e eu te peço, faça a tua vontade a partir de hoje. Eu entrego a minha vida, os meus caminhos e o meu futuro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, olha, se vocês oraram de todo o coração, eu creio que agora o Espírito Santo veio morar dentro de vocês. Agora, essa porta que Deus abriu na sua vida, nada e ninguém pode fechar. Aleluia, o inimigo não pode te parar mais. Simplesmente continue buscando mais a Deus, procurando conhecê-lo cada vez mais através da Bíblia, em oração, através da comunhão com os irmãos. Procure uma igreja mais próxima, comente com alguém que você sabe que anda com Jesus. Comente com essa pessoa que agora você entregou os seus caminhos e a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Eu creio que você foi salvo pela fé e você agora só precisa perseverar. Continue fiel a Jesus até o último dia da sua vida, tá bom? Seja bem-vindo à família de Deus. Se eu pudesse, eu estaria aí para te dar um grande abraço e dizer que você é muito especial. Você agora é meu irmão na fé, minha irmã. Você faz parte da família de Deus. Olha, a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na sua vida. Glória a Deus. Olha, eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça agora de compartilhar com seus amigos e familiares, tá bom? Um grande abraço.